Irmãos, trago como tema da ministração de hoje, cristãos versus religiosos. Há uma diferença muito grande entre um e outro. Há uma diferença muito grande entre ser cristão e ser religioso. Ser um seguidor de Jesus ou seguir uma determinada religião, mesmo que essa religião seja uma religião evangélica. E é sobre isso que nós vamos falar e ler aí no capítulo 18 de Lucas, verso 9. Vamos ler aqui na tela. Vai ser do 9 até o 14. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, irmãos, eu pergunto para vocês, e vocês vão responder a si mesmos, qual a mensagem que vocês carregam? A mensagem de Jesus Cristo? Ou a mensagem de uma religião, de um sistema gospel, de uma religião evangélica, de uma religião, seja lá ela qual for, ou uma denominação trazendo no peito o nome de uma determinada igreja? O que nós carregamos então? Você é um cristão ou você é um religioso? Irmãos, religiosos, eu posso trazer algumas características deles e a gente vai ver ao longo do texto. Mas, em especial, a gente consegue ver os religiosos na internet, de forma muito clara. Há um tipo de religioso, que é aquele que é o grande teólogo, o cara que sabe de todas as coisas, e é óbvio que não é problema algum, aliás, é uma solução saber das coisas a respeito da teologia. Mas quando a teologia é usada para derrubar outras pessoas que supostamente estão em erro, estas pessoas, estes religiosos estão usando de uma verdade para tentar matar outras pessoas. Repito, não é problema algum focar na teologia, aliás, é a solução para muitos. Mas quando a teologia boa, correta, a ortodoxia que se chama, ela é usada para apontar o dedo na ferida do outro e fazer isso publicamente, já se perde o sentido. Religiosos como os fariseus, os escribas, os mestres da lei, que sabiam de todas as coisas e apontavam o dedo nos supostos erros, inclusive em supostos erros de Jesus. Quem é esse que cura no sábado? Porque no sábado o judeu não podia fazer nada. Estamos cheios dos religiosos, cheios de sabedoria, apontando o dedo na ferida dos outros. E ao invés de ir conversar, em ter com ele e dizer: irmão, desse jeito está errado, não. Fazem questão de publicamente apontar o erro dos outros. Outros religiosos são aqueles que adoram arrotar uma suposta santidade, com perdão da palavra, do arrotar. Mas cantam e contam aos 4 ventos tudo aquilo que fazem. E quando sobem no púlpito, não perdem a oportunidade de falar sobre tudo aquilo que Deus tem feito por ele, para ele e por meio dele. Não é mais por Jesus, por meio de Jesus, para Jesus e de Jesus, não. É tudo que Deus tem feito por mim, para mim e para mim. E essas pessoas também usam as mídias sociais para falar a respeito de tudo que Deus tem feito por meio delas. E eles são os caras. São os caras que oram em pé na sinagoga, batendo no peito, como esse que a gente vai falar. Então, vemos hoje 2 tipos de religiosos modernos. Aqueles cheios de teologia que amam apontar o erro dos outros. E são aqueles chatos, críticos, que tudo é textinho na internet, tudo é textinho para apontar o erro do outro, porque fulano é isso, fulano é aquilo, e fica apontando o dedo apontando no erro de todo mundo,
e os outros que ficam exaltando a si próprios, porque fazem e acontecem no reino de Deus. E você? É um cristão ou um religioso? É um religioso teólogo ou um religioso ativista? O teólogo que sabe de tudo e aponta para todos os erros dos outros? Ou é o ativista que diz, deixa comigo que eu faço e aconteço, porque todas as coisas acontecem por meio de mim? Vamos falar sobre isso olhando para esse texto. Este é uma sequência de duas parábolas. A primeira parábola que Jesus conta é sobre orar incessantemente, insistentemente. E ele orienta, antes desse texto, orientando a gente e os ouvintes daquela parábola que deveriam orar sem cessar. E aí, na sequência, ele emenda uma outra parábola. Parábola era um artifício para se contar uma história que, obviamente, tinha um ensinamento por trás. Não trazia um ensinamento direto, mas um ensinamento indireto. E agora, então, nesta parábola que vamos analisar, ele contrasta a oração humilde com a oração do arrogante. O religioso orando de forma arrogante e o candidato a cristão, aqui no caso, orando de forma humilde. E fala que o cara orava, o fariseu orava em pé no templo. Era comum naquela época. O templo era o lugar em que os judeus faziam todas as atividades religiosas na época. Haviam as sinagogas, como tem hoje, mas havia o templo instituído séculos antes, onde se prestavam sacrifícios e se faziam muitas atividades religiosas. E lá os judeus se reuniam para orar. E temos então dois personagens, o fariseu e o publicano. Todo mundo já ouviu falar do fariseu. Jesus aponta para os fariseus como hipócritas. Se pudéssemos analisar o Novo Testamento, aliás, a vida de Jesus inteira, nós vamos avaliar e perceber que Jesus confrontou muita gente, mas, em sua imensa maioria, ele confrontou os fariseus. Ou seja, ele confrontou os religiosos. Ou seja, se Jesus estivesse aqui de forma carnal, ele confrontaria estes que batem no peito dizendo eu faço e aconteço, ou aqueles que dizem não, deixa comigo que eu sei sobre teologia e eu sou o caça-fantasma da heresia, eu vou matar todos aqueles que falarem alguma coisa diferente, e ao invés de ter todo um tato, um bom senso e amor para lidar com essas situações, de alguma forma tentam matar essas pessoas. Mas enfim, Jesus atacava os fariseus, e ele atacava com palavras duras. Mas Jesus não era amor? Claro, e justamente por isso é que ele fazia dessa forma. Os fariseus eram mestres da lei de Deus, era como que um partido religioso, e eles cumpriam rigorosamente a lei de Deus, mas eles tinham um mau entendimento. Eles entendiam de forma errada. Eles pegavam a lei, colocavam debaixo do braço e achavam que eram merecedores de alguma coisa por cumprir integralmente a lei. Aliás, faziam até mais do que a lei propunha. Por exemplo, jejuavam 2 vezes por semana, o que é muito mais do que a lei propunha para eles. Olha o que Jesus disse. Prestem atenção nessas palavras. Em Mateus 23:1. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Eles chamam o religioso de hipócrita. Jesus está falando: povo, discípulos, olhem para os fariseus, porque eles sabem do que eles estão falando, porque eles são mestres da lei. Mas não olhem para o que eles fazem, porque eles falam uma coisa e vivem outra, ou seja, hipócritas. Não sejam hipócritas de saber falar versículos decorados e ao alguém analisar a sua vida, não como quem julga, mas para verificar frutos, não são encontrados frutos, porque aquela árvore que não dá fruto será cortada na raiz e posta no fogo. Estes são os hipócritas, os fariseus, os sabedores da lei,
mas que não viviam aquilo que sabiam. De que adianta um discurso lindo aqui de cima ou aí de baixo, seja de onde for, e não viver aquilo que prega? As nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. As nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. Mas tínhamos também o publicano. O publicano era um cobrador de impostos da época. O povo judeu estava sendo governado pelos romanos. O Império Romano, um grande império, que, para ser sustentado, cobrava impostos do povo subjugado. E olha que espertos, eles colocavam os próprios judeus para cobrar impostos dos próprios judeus. Então imaginem que nós somos o povo judeu, e meia dúzia daqui é cobrador de imposto. E eles tinham liberdade. O Império Romano só pedia, eu só quero a minha parte, o resto pode ficar para ti. Então o publicano batia na casa lá do Filipe, Filipe, teu imposto. Quanto é? Não, ele vai falar um valor acima daquilo que o Império Romano pedia. Porque dessa forma, ele fica com o restante, passa para o Império Romano e fica com o restante, e para ele sobra grandes fortunas. Os publicanos ganhavam então muito dinheiro. Por conta disso, eles eram considerados como traidores, porque eles oprimiam o próprio povo, cobrando impostos então altíssimos. Por isso, pensem, temos dois grupos: o religioso, aquele que todos se prostravam diante de tamanha sabedoria, e o pecador publicano, que o povo odiava. Essa é a cena: dois homens orando. O cara que sabia o Antigo Testamento inteiro de cor, sabia tudo e mais um pouco, e vivia, e a Bíblia diz que eles viviam muitas vezes, segundo a lei de Deus, de forma rigorosa, mas muitas vezes não entendendo o verdadeiro sentido da lei. Então, eram os religiosos da época, os grandes homens que hoje estariam, sei lá, nos grandes canais de YouTube com milhões e milhões de visualizações. Do outro lado, o pecador, que ninguém gostava, que o povo odiava. Vamos então observar a diferença entre o religioso e o pecador, entre o religioso e o cristão. E vamos ver onde nós nos encontramos. E o primeiro ponto é: religiosos se consideram justos, são orgulhosos e confiam nos próprios méritos. Cristãos confiam exclusivamente na obra da cruz. Verso 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Irmãos, para quem que ele conta essa parábola? Ele conta para alguns que confiavam em si mesmos. Ou seja, ele está falando para religioso, para que o religioso ouvisse. Então, e de fato o religioso cumpria a lei, o texto nos mostra na sequência. O problema é que ele se gabava do que ele fazia. O texto diz: graças te dou, Deus, porque eu não sou como os demais homens. Eles são roubadores, eles são injustos, são adúlteros, nem ainda como esse publicano pecador. Eu, Senhor, jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Essa era a oração do cara, do religioso. E ele então achava que cumprir todas esses pontos da lei fariam dele merecedor de alguma coisa. Então ele achava que ele era o cara. Ele carregava dentro de si um orgulho tal por aquilo que ele vivia, e em função disso, ele achava que ele mereceria alguma coisa. Este é o religioso. Este era o fariseu, mas estes são os nossos religiosos atuais, que vão dizer para vocês que sabem a Bíblia muito, que já leram muitos e muitos livros, que têm Bíblias de todos os tipos, que têm comentários, que estudaram teologia, que foram no seminário tal, e que já curaram 154 enfermos, já ressuscitaram 7 mortos. Eles fazem e acontecem no reino de Deus, e vão colocar em placas, vão colocar em Facebook e Instagram, para que todos saibam quão bons eles são. E se for possível, em pé, na igreja, eles vão orar: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sou assim.
É como se eu e o Felipe aqui orando, e eu disse: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não sou como o Felipe. Olha, Senhor, olha para a vida dele. E olha para mim, Deus, compara. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo. Eu não sou roubador, como ele rouba impostos das pessoas. Eu faço tudo segundo a tua lei, Senhor. Eu estou com a moral diante de ti. Certamente estarás me esperando no paraíso, porque eu sou muito bom. E o Felipe, Senhor, não merece nada. Merece para o inferno. Esse é o religioso da época, e estes são os novos religiosos. Então, religiosos se consideram justos. Eles são orgulhosos e confiam nos próprios méritos. Cristãos confiam exclusivamente na obra da cruz. Diante de Deus, se o religioso faz dessa forma, o cristão diz: Senhor, a única coisa que eu tenho para te oferecer são mãos vazias. Tem misericórdia de mim. Como estão as nossas orações? Cheias de orgulho e justiça própria, ou cheias de humildade e arrependimento? Segundo ponto, religiosos desprezam os outros, cristãos desprezam a si mesmos. Verso 9 ainda. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Esses religiosos, que são muito ativistas, que fazem e acontecem para aparecer, eles tendem a desprezar quem não sabe e quem não faz. E traçam um perfil de comparação, porque o ser humano vive na comparação. Como isso é natural do ser humano. Ele sempre olha para a grama do vizinho e percebe que de repente a dele não está tão verde. Ele olha para o carro do amigo, ele olha para a conta bancária do fulano, sempre vivendo num padrão de comparação. E os religiosos, então, tendem a olhar para aqueles que não o são, porque dessa forma se sentem melhor. Quando o cara pensa assim, espera aí, ele olha o Jornal Nacional, primeira matéria: 7 casos de feminicídio no Brasil. Pá, nunca nem bati na minha mulher. Prefeito da cidade do interior rouba 7 bilhões de reais. Nunca desviei verba pública. Assaltante de banco mata 7. Nunca matei ninguém. Deus, obrigado. Obrigado, porque eu não fiz nada do que esses caras do jornal fazem. Então, estou com moral diante de ti. Obrigado, Pai. É assim que os religiosos fazem. Estabelecem um padrão de comparação, como se eles fossem melhor do que estes. Mas, irmãos, aquele que se achega diante de Deus, cheio de orgulho, é tão ruim quanto aquele que matou 7. Porque aquele que matou 7, quando estiver no leito de morte, ele pode dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque ao lado de Jesus na cruz, havia 2 ladrões. Se estavam morrendo na cruz, é porque haviam feito coisas muito ruins. Um deles dizendo: quem é tu, Jesus? Tu não é o Salvador aí? Tira a gente daqui. O outro do outro lado diz: cara, tu não sabe o que tu fala. A gente está falando com o Senhor. E Jesus diz para o ladrão que havia dito isso: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Minutos antes de sua morte, ele de alguma forma reconheceu o senhorio de Cristo. E ele poderia ter matado 150 pessoas, ele poderia ter roubado dinheiro de hospitais, ele poderia ter estuprado 900 crianças, ele poderia ter feito o que tivesse. Mas no leito de morte ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Ali houve um genuíno arrependimento. E é isso que precisa. Não interessa a sua vida pregressa, interessa o hoje e o amanhã. Porque o hoje é um momento para arrepender-nos. Arrependimento significa, literalmente falando, mudança de mente. Se eu tinha uma mente voltada para um caminho, a minha mente é completamente transformada e eu passo a caminhar em outro caminho. Então, literalmente, mudança de mente. E eu mudo os meus padrões de comportamento, não como quem muda de fora para dentro, mas como quem se arrepende de onde caminhou e passa a caminhar de forma diferente. Só isso que precisa. É diante de Deus dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha o que Jesus disse em Marcos 2,15.
Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Olha o que estava acontecendo. Jesus sentado na mesa com esses cobradores de impostos, com esses caras que ninguém gostava. Ele sentado comendo com esses caras. Os religiosos olhando: que é esse? Esse Jesus aí, sentado na mesa com pecadores, esse aí é o Messias? Jamais, jamais, nós é que somos os caras. E aí, hoje, quando nós, de repente se adentra a porta, por exemplo, um homossexual, e a tendência da igreja é dizer o quê? Vai para o inferno, ô filho de Satanás, porque tu és um homossexual, ou porque tu és um assassino, ou porque tu és seja lá o que for. A tendência dos religiosos é apontar o dedo e dizer: assim tu vai para o inferno, ô filho de Satanás. O que Jesus fez com essas pessoas? Jesus se assentava na mesa e comia com eles. O que nós estamos fazendo quando observamos o pecado de alguém? Estamos apontando o dedo na ferida, como quem deixa de olhar para a trave que está no próprio olho e aponta o cisco do olho do irmão? Ou sentamos com eles, abraçamos, damos amor e os instruímos. É isso que nós precisamos. As pessoas estão lá fora carentes da palavra de Deus, precisam entender que os seus caminhos são errados sim, mas jamais conseguiremos alguma transformação se empurrarmos a porta do seu coração com os dois pés. Não vão ser transformadas. Precisamos de zelo, amor, cuidado e muito tato e bom senso. Sobretudo muito amor. Não é com os dois pés que as coisas mudam. Com os dois pés se dá no religioso, porque foi isso que Jesus fez. E então os cristãos, eles reconhecem a sua natureza pecaminosa. O verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Olha a diferença de oração, de um dizendo eu sou o cara, e outro dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, eu sei que eu sou mau, eu sei que eu roubei, agora Deus, tem misericórdia de mim. Os religiosos desprezam os outros, os cristãos desprezam a si mesmos. Terceiro ponto, religiosos oram para si mesmos, cristãos oram para Deus. Verso 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha só, pense o cara orando de si para si mesmo, porque à medida em que ele meditava e falava aquilo que ele fazia, ele percebia realmente: uau, eu sou bom mesmo. Então era uma oração de si para si. Isso não é oração, isso é falar dos próprios atos, das próprias coisas que faz, ou para si mesmo, ou até mesmo para que outros possam ouvir e reconhecer: ó, como essas pessoas são boas. O cristão ora para conversar com Deus, mesmo que seja uma oração pública. Quando oramos publicamente, o nosso foco é falar com Deus, mesmo que outras pessoas estejam ouvindo. E Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Como Isaías, diante da majestade de Deus, diante do trono de Deus, disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou o homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías achava que ele seria fulminado, porque ele era pecador, e ele reconhecia o seu pecado, e o estado de pecaminosidade do seu povo, e ele estava diante de Deus, eu vou morrer. E ele reconheceu diante de Deus o seu estado de pecaminosidade. Da mesma forma que Pedro, diante da pesca maravilhosa, que Jesus faz um milagre, ele diz: Senhor,
aparta de mim, porque eu sou pecador. Naquela hora, ele viu que Jesus era Deus, ele viu que quão pecador ele era. Eu não sou digno de estar na tua presença. E não somos mesmo. A única coisa que nos torna dignos de estarmos na presença de Deus foi o sangue derramado de Jesus. Religiosos oram para si mesmos, cristãos oram para Deus. Quarto ponto, religiosos fazem coisas para aparecer aos outros, cristãos fazem para Deus. Verso 10. Desculpa. Olha lá, o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, ele estava orando em pé na sinagoga, olhando aos céus e dizendo: Senhor, para que todos ouvissem. Senhor, obrigado. Imagine eu chego aqui para orar dessa forma: Senhor, obrigado, porque eu tenho estudado tanto a Bíblia. Senhor, obrigado porque eu oro tanto. Senhor, obrigado porque eu tenho ajudado tanta gente. Senhor, quantas cestas básicas eu dei essa semana. Obrigado, Pai, porque eu sou tão bom. Imaginem eu orar dessa forma. Imagine orar e tentar recitar a Bíblia inteira de cabo a rabo na minha oração para que Deus ouça. Não, para que outros ouçam. Porque o religioso ativista fala daquilo que ele faz para que outros saibam. O religioso teólogo fala de tudo aquilo que ele sabe para que os outros vejam ele e digam: ó, como ele é inteligente. Religiosos querem aparecer, cristãos querem desaparecer. Olha o que Jesus disse pros fariseus, Mateus 23, 5. Abre lá, por favor, Ricardo. Mateus 23, 5. Os fariseus praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e ao serem chamados mestres pelos homens. Está legal aí? Então, o que os fariseus amavam era o reconhecimento público. É isso que o religioso ama. Religioso vive de aplauso por aquilo que ele faz, ou de aplausos por aquilo que ele sabe. Quando então carregamos uma mensagem que visa o reconhecimento de si, estamos diante de mim mesmo, sendo eu um religioso. Religiosos querem o reconhecimento dos demais, por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele sabe. E aí? Somos religiosos ou somos cristãos? Então, Bruno, quer dizer que eu não devo fazer coisas boas, não devo dar cesta básica, não devo pregar, não devo ensinar nada disso. O ponto é, quais são as suas motivações? Não importa o que se expressa, importa o que está lá no interior, que só Deus e nós sabemos. O que leva o Nata a tocar teclado aqui é ele e Deus. O que leva o Bruno a pregar aqui sou eu e Deus. Quais são as nossas motivações ao fazermos aquilo que nós julgamos ser bom? Devemos fazer boas obras, devemos cumprir a lei de Deus, como vimos na semana passada, mas não com o intuito de receber algo em troca, mas com o intuito de agradar ao Pai, com o intuito de fazer aquilo que é certo, porque aquele que tem e guarda os meus mandamentos é este que me ama. Mas não para que outros vejam, como ele é santo, e batam palmas para com tamanha sabedoria tem este homem que publica tantas frases de efeito no seu Facebook, ou quantas fotos entregando cestas básicas, e ele diz, e as pessoas vão dizer: uau, isso é São Francisco de Assis, que decidiu abrir mão de toda a sua riqueza para ajudar o pobre. Não basta fazer, tem que mostrar. Esse é o lema dos religiosos, porque se souber, se o fizer e ninguém souber, de que vale? O que Jesus disse no Sermão do Monte? O que a tua mão direita fizer, a esquerda não deve saber. Mas ele também disse que a luz que há em vós brilhe,
para que os outros vejam as boas obras que existem em vós. Que a luz não pode ser colocada de baixo, ela tem que ser colocada no alto para iluminar. Mas eu pergunto, é a lamparina que caminha para aparecer? Não. É alguém que coloca a lamparina para que ela apareça. Ou seja, nós devemos iluminar, mas não para aparecer. Agora, se Deus quer que essa luz seja, que clareie e outras pessoas percebam, que assim seja feito, porque é Ele quem faz e não nós. Religiosos fazem coisas para aparecer, cristãos fazem para Deus. Quinto ponto, religiosos vivem em padrão de comparação com outros, de competição. Cristãos procuram imitar Jesus. O que o fariseu disse? Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse publicano. Perceba que o fariseu se colocou ao lado do publicano. Deus, está vendo aqui, ó? Vamos colocar no papel aqui, Deus, quem é melhor? Vamos ver aqui. Isso movia o fariseu. O padrão de comparação e sobretudo de competição, ele fazia mais para mostrar que ele era melhor, por isso desprezava os demais e por isso achava que era merecedor de algo. Como temos caminhado de formas a mostrar para os outros que somos melhores e de alguma forma pisarmos em sua cabeça, para mostrarmos quão melhores somos que eles, ou para mostrar para os demais que nós não somos como os demais. Nós fazemos parte de uma igreja santa, e nós somos separados. Quer saber, eu sequer vou me misturar com as pessoas lá fora. O que Jesus fez? Sentava na mesa com as pessoas lá fora. Jesus não ficava com os mestres da lei. Aliás, com os mestres da lei ele dizia, hipócritas. Mas com os pecadores lá fora, ele sentava e comia. Somos religiosos ou somos cristãos? Religiosos, competidores no reino. Cristãos procuram imitar Jesus. Pedro disse, pelo contrário, assim como lá na primeira carta de Pedro, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fazem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Jesus está dizendo, sejam santos, porque eu sou santo. Então o nosso padrão de comparação não é uns com os outros, mas é nós com Deus. Eu tenho que não comparar no sentido de me menosprezar, mas no sentido de imitar. Olhar para Jesus, eu tenho que ser como Jesus. Olhar para o espelho e dizer, eu estou muito longe de ser parecido com Jesus. E a minha imagem precisa ser conformada à imagem dele. Religiosos, competidores. Cristãos, competem consigo mesmos. Olham para trás, eu preciso melhorar. Porque mais e mais eu vou ser mais parecido com Jesus. Porque é isso que importa. Sexto e último ponto. Religiosos não são justificados. Cristãos sim. Verso 14. Ah, 9. Fugiu 18, 9. Lucas 18, 9. Agora o verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus disse assim, sabe o fariseu? Já era. Sabe o pecador, o publicano, aquele que ninguém gosta, aquele lixo, traste humano? Esse voltou para casa justificado. Por que, Deus? Se ele era tão mau e o outro era tão bom? Porque o mau reconheceu que era mau. O suposto bom reconheceu, ou mostrou, ou arrotou uma suposta bondade que ele achava que ele tinha. O que é justificado? O publicano, aliás, o fariseu, o religioso, achava que ele era justo. O que isso significa? Ser justificado significa ser considerado justo diante de Deus. É como que um juiz, diante de um réu confesso que foi pego em flagrante,
foi pego em flagrante assassinando e disse: não, realmente eu assassinei, o juiz vai dizer: culpado, a tua pena seria 30 anos de cadeia. Mas o que é ser justificado? O juiz diria assim: apesar da sua culpa, eu vou tratar a ti como se tu fosse justo. Isso é ser justificado. Quando a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, não significa que nos tornamos justos. Significa que somos considerados justos. Significa que no banco dos réus fomos condenados, mas alguém levou a culpa no nosso lugar. Se alguém levou a culpa no nosso lugar, agora nós somos considerados justos, apesar de sermos culpados. Merecíamos a condenação, mas ele diz: não, eu vou tratar vocês como se vocês fossem justos. Por quê? O que nos leva a ser merecedores disso? Nada, porque a justificação é pela fé. E o que o pecador ali fez para ser merecedor da justificação? Nada. Ele só reconheceu o próprio pecado. Como vocês daqui, quem ainda não é, pode voltar justificado para sua casa, orando em pé, agradecendo a Deus pelo quão bons vocês são? Não, dizendo assim: Deus, tem misericórdia de mim, porque se não fosse a obra da cruz, eu seria condenado. E na cruz, a culpa que era minha, foi sobre ele. Fomos agora considerados justos. Quem? O religioso? Não, esse foi condenado. O pecador. Assim como o ladrão na cruz, que talvez tivesse matado várias pessoas, esse foi para os céus, justificado. Por quê? O que ele fez para merecer? Nada. Ele reconheceu o seu pecado. Bruno, preciso vir no culto, preciso dar dízimo, preciso dar cesta básica, preciso fazer e acontecer para ser salvo? Não. Não, 1000 vezes não, porque não é o nosso esforço do braço que nos leva aos céus. E nós estamos cheios de religiosos tentando fazer e acontecer. Pastores, padres, membros, professores e tanta gente tentando fazer e acontecer com o próprio braço. E o que Jesus disse? Esses vão para o inferno. Por quê? Mas eles são tão bons. Eles parecem bons. Eles olham para si e acham que são bons. Mas é por isso que eles não vão ser salvos. Porque eles jogam a responsabilidade para si e negligenciam a cruz. Porque se eu digo eu sou bom, eu faço e aconteço, eu digo tudo bem, a cruz, ok, legal, mas eu preciso também ajudar. Quem diz que precisa ajudar a cruz, simplesmente é como se estivesse cuspindo na cara de Jesus. Esses são os religiosos. É aqueles que vão chegar no reino, no dia do julgamento, vão dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos, como não vamos entrar aqui? Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. E eu creio que nós vamos nos surpreender, porque muitos religiosos, mestres da lei, se não se arrependerem dos seus caminhos, não serão salvos. Percebe que o caminho é estreito, num sentido de que ninguém poderia pagar um preço, ninguém pode acrescentar nada, nenhuma vírgula, nem um centavo à cruz de Cristo. Paulo disse aos Gálatas, insensatos, loucos, porque vocês começaram pelo Espírito, agora estão querendo se aperfeiçoar pela carne. Porque vocês aceitaram Jesus, agora acham que tem que cumprir um monte de regra para ser salvo, ou para manter a salvação? Não, o que mantém a salvação é a cruz de Cristo, é o sangue de Jesus derramado. Não é o que nós fazemos de bom ou deixamos de fazer, é o sangue de Cristo derramado, é isso que nos justifica. Aliás, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos santifica, porque Ele nos justificou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós caminhássemos segundo as obras dele. Então obras são para que nós caminhemos nelas, salvos pela graça, para caminharmos em boas obras, feitas antes da fundação do mundo. Salvo pela graça mediante a fé, para fazermos coisas boas.
Não é salvos fazendo coisas boas. Não é salvos merecedores porque fazemos e acontecemos. Não é salvos porque sabemos teologia. Não. Salvos pela graça mediante a fé. Para caminharmos em boas obras, para orarmos, para virmos à igreja, para dizimarmos, para lermos a Bíblia, para todas essas coisas. Salvos não pelas obras, mas para as obras. Agora, justificados, caminhemos de forma digna, como quem olha para a lei: eu vou agradar o meu Deus, porque Ele me resgatou das trevas por pura graça. Qual é a condição? Arrependei-vos. E ponto. O que João Batista disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que Jesus disse? Arrependei-vos. Muda o padrão de comparação, muda a forma de andar, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de sentir. Diga: Deus, eu não sei mais o que fazer, eu tentei de tudo, eu já subi no monte de joelhos, eu já fui para Nossa Senhora Aparecida, já fui para o Caravaggio de costas, fiz tudo, sou merecedor agora. Não ofereça nada além do sangue de Cristo, só o sangue de Cristo. Religiosos não são justificados, cristãos sim. O louvor pode subir, por favor. Vou recapitular os 6 pontos. Religiosos se consideram justos, são orgulhosos e confiam nos próprios méritos. Cristãos confiam somente na obra da cruz. 2. Religiosos desprezam os outros. Cristãos desprezam a si mesmos. 3. Religiosos oram para si mesmos. Cristãos oram para Deus. 4. Religiosos fazem coisas para aparecer aos outros. Cristãos fazem para Deus. 5. Religiosos vivem em padrão de comparação com os outros, de competição. Cristãos procuram imitar Jesus. 6º e último, religiosos não são justificados. Cristãos, sim. Os religiosos, irmãos, tentam fazer uma escada para o céu. Os religiosos acham que conseguem chegar aos céus por meio de suas boas obras. Mas João, no seu evangelho, diz, Jesus dizendo: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não somos nós quem colocamos uma escada para chegar aos céus, com boas obras, com cheios de coisas boas. Não. Nós veremos uma escada em que anjos sobem e descem. E essa escada que liga o céu até a terra é o próprio Filho do Homem. Havia um abismo entre nós e Deus, e não somos nós religiosos que transpomos esse abismo com uma ponte de boas obras, mas é Deus que coloca uma ponte, a saber, Jesus Cristo. Senta na beira da ponte e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Não são as nossas boas obras, méritos e boas obras de justiça que constroem essa ponte que transpõe um abismo. Tampouco não são nossas obras que colocam uma escada que nos chega até o céu. Não, a ponte é de lá para cá, a escada é do céu para a terra, e a ponte e a escada é Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Religiosos, afastam-se de mim, foi o que Jesus disse. Mas ele também disse pela boca de Paulo: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele escolheu a nós,
Não fomos nós que por uma torre de religião, de igreja, subimos aos céus como uma torre de Babel. Mas Ele que envia dos céus o Filho para morrer no nosso lugar. A intenção, a motivação, a iniciativa é de Deus. Nós respondemos ao seu chamado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, de carregar o jugo dos religiosos. Foi isso que Jesus disse. Porque eles atam fardos pesados nas costas de vocês, que nem eles mesmos conseguem carregar. Vinde a mim, vós que estáis cansados de caminhar nessa religiosidade, tentando construir uma ponte para chegar aos céus. Perda de tempo, vai cair. Mas ainda existe tempo para dizer, de joelhos, sem subir um degrau sequer, sem colocar um tijolinho sequer nessa escada: Senhor, tem misericórdia de mim. Nesse momento, a ponte desce, chega até ti e te vem e te chama: vem. Vem a mim, tu que estás cansado de caminhar. Vem, porque eu vou te aliviar. É Ele quem chama, porque Ele dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. E eu termino com a oração do publicano, que em pé nem levantava os olhos, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Agora eu vou convidar cada um a orar no seu lugar, e se quiser vir à frente, fique à vontade, a orar simplesmente para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu quero mudar minha vida.